Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, primeiros segundinhos, nós já sabemos o que fazer. Deixe seu like já na confiança e envie esse vídeo a outras pessoas, pessoal. Envie esse vídeo a outras pessoas, irmãos. Assunto de extrema necessidade, nós precisamos saber sobre isso. Cura interior. Se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda. E siga-nos também no Instagram, min.averdadequeliberta. Tá bom? Cura interior. Nós vamos falar mais especificamente hoje sobre como isso afeta as nossas ações, como as dores que nós sentimos afetam as nossas ações e a nossa visão de mundo. Tá bom? Oremos para que o Senhor possa se revelar a nós e que possamos nos entender e que possamos, a partir disso, entendermos também as outras pessoas e sermos úteis como instrumentos nas mãos de Deus. Pai de amor, de infinita graça, mais uma vez estamos diante do Senhor para agradecermos, porque o Senhor tem sido tão zeloso conosco, o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem trabalhado os nossos corações. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, abençoa-nos, Pai, revele-se a nós, Pai, mostra onde estão as nossas dores, mostra, Pai, o porquê que nós estamos sofrendo, revele a nós para que nós possamos verdadeiramente atacarmos o ponto certo. Revela para nós, Pai, o motivo das pessoas à nossa volta, os nossos entes queridos estarem sofrendo, para que nós, em nome de Jesus, possamos dar um conselho, uma palavra de ciência, uma palavra de sabedoria específica que possa ajudar, que possa, em nome de Jesus, sanar, que dê a essas pessoas, em nome de Jesus, o caminho pelo qual elas devem lutar. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, para que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Pai, estamos entregues a ti. Somos absolutamente dependentes do Senhor, sabemos que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Revele-se a nós, fale aos nossos corações, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Eu gostaria de pedir agora que os irmãos, se colocou na TV, se você não colocou, coloque na TV, ouça, assista, sente-se na frente da TV e assista com cuidado, pegue um caderninho, anote os conceitos que eu vou colocar hoje. Sabe, hoje pelo menos 10 conceitos que tem a ver com as nossas dores serão entregues para que os irmãos entendam, né? Tomara que dê tempo todos esses conceitos, né? Vamos lá. A partir do verso 19. Se coloque num lugar específico para você poder ouvir com atenção, tá? Vamos lá. Verso 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o seu coração, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E agora vem os pontos mais importantes para nós, os versículos mais importantes. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, quão grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro.
ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós falamos no domingo, nós, assim, passamos rapidamente, né, sobre esse ponto aqui. Se os teus olhos forem bons. Como é que os nossos olhos podem ser bons? Isso está relacionado à experiência que nós temos, às dores que sentimos, às marcas que existem em nós. Se nós estamos sangrando, se existe uma infecção que está liberando secreções ali, isso caracterizará o modo em que nós vemos o mundo. Por isso nós precisamos tanto de cura interior. Tá bom? Porque se os nossos olhos forem maus, percebam aqui que nesse exemplo específico aqui está falando sobre pessoas que se preocupam com riquezas. Aqui a gente vai ler um pouquinho mais do texto. Pessoas que estão com seus olhos fechados para isso, pessoas que buscam isso o tempo todo, pessoas que se entendem como um ser humano, que categorizam as pessoas a partir das riquezas, que dão valor às coisas a partir do valor econômico que ela tem. Por exemplo, eu tenho um celular aqui. Esse é um celular. Então a pessoa olha para mim e esse celular não tem identificação nenhuma e muitos até perguntam: Acácio, que celular é esse? Eu falo: é um Xiaomi. Aí a pessoa: é um Xiaomi. Aí, que celular é esse? É um iPhone. Um iPhone? Que iPhone que é? 6? Não, o iPhone 19. Uau! iPhone 19? Nossa, professor, então você é um bom professor. Nossa, pastor, então você é um bom pastor. Por quê? Se você tem um iPhone 19, percebe que os olhos dessa pessoa, ela está em trevas, ela está toda em trevas. Nosso horário passa rápido, né? Vamos lá, já estamos aqui em 7 minutos, 8, né? Certo, continuando aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva... Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pouca fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou, com que nos vestiremos? Porque os gentios buscam todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e as outras coisas todas serão acrescentadas. Olha só, olha que beleza, que limpeza. O Senhor falou sobre um modo de vida contrastando com outro modo de vida. Como é que essa pessoa que está com os olhos em grandes trevas pode ser limpo? Primeiramente, entendendo que ele é mais precioso do que as ervas do campo, entendendo que Deus sabe verdadeiramente o que ele quer,
o que ele precisa, não é? Não é o que ele quer, é o que ele precisa, e confiando nisso. Então aqui haverá uma limpeza e essa pessoa começará a migrar desses olhos tapados de trevas para o reino de luz. Nós, irmãos, dependendo da nossa criação, dependendo das situações que nós já vivemos, nós iremos adquirir determinadas características devido a essas marcas, devido a essas dores. E nós teremos um modo de ver o mundo, um modo de lidarmos, de vermos as coisas todas. O que eu percebo, irmãos, é que isso está se tornando grave, crescendo muito, e está todo mundo precisando de psiquiatra e psicólogo, sabe? E não pode ser assim. E o psiquiatra e o psicólogo não tem esse poder de transformar, de tirar as suas dores, de curar. Nós já lemos várias vezes, Deus é quem tem esse poder. Essas dores habitam a nossa memória, não é? E a partir dessa memória nós agimos. Essa memória, ela irá incidir de modo assim muito forte na nossa vontade, no nosso querer. Mas a vontade, dentro dela, nós temos 6 especificações, 6 coisas que acontecem dentro da vontade. Como nós falamos na reunião de domingo, sobre as 4 coisas que estão dentro da nossa memória. Como as coisas chegam à nossa memória. E dependendo da dor, dependendo da situação em que nós fomos criados, do ambiente em que nós estivermos, nós teremos determinadas características, nós receberemos as coisas de determinada forma. Então, repassando o que nós vimos no domingo, rapidamente, porque lá também nós vimos muito rapidamente, mas vamos ver aqui para poder solidificar isso, e a gente avança para as 6 partes da vontade. Perfeito. Nós vimos que quando nós vemos alguma coisa, quando alguma coisa se aproxima de nós, quando nós somos apresentados a alguma coisa, nós temos a necessidade no nosso cérebro, no nosso ser, de uma coisa que unifique aquela percepção. Um sentido comum, para unificar aquela percepção. Então, quando você está vendo essa live, ou quando você manda esse estudo para alguém, essa pessoa, ela nem viu, mas quando ela começa a assistir, ela já tem uma série de coisas que já estão ali nesse sentido comum, que vem da bagagem que ela tem. Depois disso, nós temos a imaginação. A imaginação vem da palavra imagem, cria-se uma imagem, depois de criar aquela imagem, isso vai para dentro do seu cérebro e a partir disso você consegue, para dentro do seu cérebro, vamos para ser simples, tá? Mas não é bem isso. E a partir daí você começa a trabalhar com essa imagem, você tem a condição. Por exemplo, um elefante. Se você não sabe o que é elefante, quando eu te mostrar um elefante, agora você tem a imagem de um elefante. Agora você consegue, a partir daí, raciocinar sobre o que é um elefante. Mas você não sabe os detalhes. Mas vem o próximo passo agora, que é as estimativas. Você teve o sentido comum, captou a imagem do elefante. Você viu. A sua imaginação, você viu, e aquele contexto, aquela situação foi colocada na sua mente. Agora você tem o próximo passo, que é a imaginação. Cria-se uma imagem estática, que vai para dentro da sua mente. Não é cérebro, tá bom? Que vai para dentro da sua mente. Essa imagem estática ainda não te dá muitas referências. Tudo isso vai depender de como você vive, do que você viveu, do que você sofre, dos benefícios, de como você enxerga as coisas. Exemplo, um elefante.
Se você é a primeira vez que você viu um elefante, você não sabe se ele é carnívoro ou se ele é herbívoro, né? Ou se ele é onívoro. Então você olha e... o que será isso? Não é? Mas você sabe que ele não vai sair voando. Não é? Não sabe? Você vê um elefante, não vai sair voando. Não vai voar. Né? Então você tem isso, porque esse passo se chama estimativa. Você estima as coisas, você tem noção do que as coisas são, você faz estimativa, você pensa, isso é positivo, isso é negativo? Qual o círculo de latência? Quais as potencialidades disso que eu estou vendo? Isso aqui, por exemplo. Isso aqui, por exemplo. Quais as potencialidades disso aqui? Porta-caneta, peso de papel. Dá para assistir uma coisa nisso aqui? Você já olha... Não dá. Porque isso aqui não tem tela. Não é isso? Então, você faz uma estimativa. Tudo isso a partir do que você tem de experiência. E todas as coisas são assim. Entende por que nós precisamos ser curados? Por fim, isso entra para a nossa memória. E fica guardado ali. Todo o sentido comum, a imaginação, as estimativas que nós fazemos e é guardado na memória. Tá claro até agora, povo de Deus? Se tiver dúvida, deixa aí, tá? Nos comentários. Eu sei que é uma coisa assim, talvez um pouco diferentona, não é? Mas essas são as partes que estão no nosso ser. E todas elas precisam ser muito bem trabalhadas. Precisamos ser curados e gerarmos cura a outras pessoas. Dentro de cada um desses pontos. E, para o melhor professor do mundo. Olha aí, que estimativa boa que essa pessoa fez de mim, né? Né? Que coisa legal. Vamos lá. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para os irmãos. Você vai passando em um lugar e na porta está um cartaz de uma senhora de cinta liga, né? De cinta liga, né? É uma roupa sensual, com uma bola na boca e um negócio, assim, uma borracha prendendo aquela bola. Você passa, olha, você sabe imediatamente o que é. Mas e o seu filho de 6, 5 anos pergunta, né? 7, 8, pergunta, nossa, o que é aquilo? Então, você pode simplesmente gerar uma memória totalmente desarticulada na cabeça dele. Você pode dizer, né? Como é o caso que a gente faz aqui em casa com os meninos. Isso aí é uma fantasia de super-herói. É uma heroína muito, nossa, doida demais, muito sem noção, né? E esse trem na boca dela é porque, conversa demais. É uma heroína que conversa demais, muito sem noção. Não lembra da Mulher Maravilha? Mulher Maravilha, com aquela roupa, ela veste a calcinha por cima da calça, né? Nossa, que doido, né? E você, pronto. O que você acabou de fazer? Você acabou de gerar, você acabou de bagunçar, dar uma outra direção para o sentido comum, para a imaginação. Ela vai guardar uma imagem, a estimativa que ela faz, nossa, heroína, e vai guardar na memória aquilo. E qual foi o contexto, qual foi o ambiente em que aquilo foi trabalhado? Um ambiente de sorriso, de piada. Né? Uma heroína meio maluca. Pronto, deu certo. Nossa, que legal. Bom demais. Vai chegar um dia em que você irá, ou alguém irá, consertar essa memória. Alguém vai colocar ela no lugar. Falar, aquilo é isso. Entende? Aí vai mudar tudo. Vai mudar tudo. A imaginação vai guardar uma outra coisa, com outras finalidades, com outras estimativas, e a memória será transformada. Então esse engano que a sua criança de 5, 10 anos tem, com respeito àquela pessoa, vai ficar totalmente diferente. Vamos lá, outro exemplo, irmãos.
Pais maldosos. Vamos lá. A criança vai para a escola e lá na escola todos os pais são maus. Todos os professores são maus. Geralmente é assim. Geralmente é assim. Os pais são maus. Então qual é o sentido comum? Você vai, pega sua filhinha e fala, vai arrumar seu quarto agora, senão eu vou te dar uma pisa. E ela vai arrumar o quarto. Ela arruma o quarto chorando, chateada e tal, né? E aí, quando ela chega na escola, ela não tem uma noção clara do que é aquilo que está sendo posto. Mas quando ela chega na escola, ela vai ouvir o professor dizer que criança não trabalha. Criança não trabalha. E ela vai falar com o coleguinha, e o coleguinha vai falar, nossa, minha mãe é má. Minha mãe também é má. Ela fez isso comigo também. Ela me colocou para lavar a louça. Percebe? A imaginação, a imagem sendo criada e as estimativas sendo criadas. Então isso vai sendo guardado e nós vamos deixando rolar. A gente vai deixando rolar, deixa rolar, deixa rolar. Isso, irmãos, em todas as áreas. Quanto à sexualidade, do mesmo jeito. Quanto aos relacionamentos, do mesmo jeito. E isso vai adentrando. E quando você acordar para a vida, seu filho está com 17, 18 anos te tendo como uma pessoa má, como uma pessoa chata, horrível, uma pessoa que ela quer distância. Sendo que você o tempo todo foi amoroso. Aí fica complicado de você mesmo, desfazer tudo isso, pegar e começar a reconstruir toda essa imagem. Reconstruir, e como foi com sua criança de 10 anos, que acreditava que a Cinta Liga é uma heroína meio maluca, você puxar isso de volta é muito complicado. Irmãos, eu já, assim, ajudei jovens, adultos também, simplesmente tentando buscar, levando cura de verdade. O psiquiatra não deu conta, o psicólogo não deu conta. Bastou Deus dar a graça, pela graça de Deus, eu ser instrumento para realinhar a memória da pessoa. Exemplo, a pessoa ela não se relaciona bem com os pais. E tem esse lance que o pai e a mãe são maus. E aí a pessoa chega, né, eu dou aula, adulto, enfim, adolescentes, e fala, nossa, meu pai fez isso, fez aquilo outro, minha mãe e tal. Eu falo, você acha que seu pai é mau? Ele está fazendo isso por maldade? Mas ele não fez isso, ele fez isso de positivo e tal. E a pessoa, tá certo. Olha, então, talvez seu pai seja ignorante, talvez seu pai seja, não recebeu isso dos pais dele, por isso ele não consegue te dar o quanto ele gostaria ou o quanto deveria te dar, mas que eles são maus, não são. Percebe esse reorganizar? E aí, irmãos, não percamos de vista, só Deus pode sanar isso. E nós precisamos ser instrumentos para isso. E por isso nós sempre falamos, vinde, voltemos ao Senhor. Frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é a benignidade. O que é benignidade? Olhar com um olhar bom para as pessoas. Não como se elas fossem más, mas como se elas padecessem de dores, de dificuldades, de uma vida que pode ter levado a pessoa àquela situação. Irmãos, o que a pessoa está fazendo é certo ou é errado? É errado. Mas, se nós tivermos a benignidade de analisarmos dessa maneira que ela é uma pessoa de dores, assim como nós somos. Dor de um lado, dor do outro, marcações, sofrimentos, feridas que precisam ser curadas. Nós conseguirmos fazer isso, será
maravilhoso, porque nós seremos curados, não é isso? Não é o que a palavra de Deus nos diz? Quando tirar de dentro do meio de vós o apontar de dedos, a sua cura, Isaías 61, ela virá, ela brotará sem detença, rapidamente. Nós precisamos ser curados. Irmãos, continuando. Essas coisas incidirão necessariamente na nossa vontade. A nossa vontade, irmãos, ela não é meramente assim um desejo, uma coisa que a gente quer. Existem subdivisões dentro da vontade e todas elas precisam estar alinhadas, curadas e limpas. Curadas, alinhadas e limpas. Se elas estiverem tortas, nós tomaremos decisões erradas e nos tornaremos cada vez mais escravos dos nossos próprios adoecimentos. Vamos lá. Na vontade, irmãos, nós temos... Eu só vou citar e vou dar algum exemplo e depois a gente retorna isso algum dia. Nós temos dentro da nossa vontade a intenção. Essa primeira vontade, esse desejo. Por exemplo, você deseja ser feliz? Desejo ser feliz, claro. Você tá gordinho como eu, assim? Você deseja emagrecer? Você quer? Quero. Esse é o primeiro ponto da vontade. Você tem uma intenção. O segundo ponto que está dentro da vontade é o conselho. É o momento em que você escolhe os métodos, os caminhos que você irá seguir, a quem você irá ouvir. Você vai tomar o Ozempic? Vamos falar de emagrecimento. Eu tenho que emagrecer. Você vai tomar o Ozempic, você vai fazer uma dieta sem esses Ozempic, você vai fazer uma bariátrica, você vai para academia, você vai no psicólogo, Então você faz um conselho. Tudo isso está dentro da sua vontade. A intenção é emagrecer. Tudo isso está dentro da sua vontade. O próximo ponto dentro da sua vontade é o consentimento. Consentimento é sentir com. Consentir. Sentir junto. Então, diante de tamanho conselho, agora você pode tomar você vai se sentir atraído. Olha, então emagrecer Ozempic, psicólogo e caminhada. Pronto, eu estou sentindo junto ali. Então, tá bom. Depois nós temos a eleição. Tudo isso nós temos dentro da vontade. A eleição. Não, então beleza, o que eu vou fazer? Eu estou sentindo aqui. Mas dentro das minhas condições materiais, condições psicológicas, da minha condição circunstancial, eu vou eleger a caminhada. Porque eu tô pobre, o Ozempic é caro, o psicólogo eu não confio muito nele, é um cara meio freudiano, então eu elegi a caminhada. A eleição. Pronto, eu vou caminhar demais. Né? Tudo isso está dentro da vontade. Qual é a intenção? Emagrecer. Certo. Aí agora vem o uso. Agora você começa a caminhar. Caminha. Você está usando bem isso? Né? E depois vem a coisa chamada fruição, que está relacionada ao usar bem, ao conseguir usar, ao usufruir verdadeiramente de todo esse caminho que nós fizemos dentro da nossa vontade. Perceba, irmão, se um ponto desse estiver quebrado, rompido, corrompido, ele irá corromper todos os outros. Nós vamos avançar uns 2 minutinhos, irmãos. Ou 5. Vamos lá. Quem quer ter um relacionamento abençoado? Quem quer ter um relacionamento feliz, conjugal? Se você não estiver curado com esse foco, com essa vontade limpa, curada e bem ordenada, você irá tomar decisões erradas. E você se tornará mais escravo da sua decisão, da sua própria vontade. Você fica escravo da sua própria vontade. Porque você quer ser feliz, você quer ter um bom relacionamento, mas você leu na revista Tititi, né, que você deve ser
você deve ser um homem grosso, porque mulher adora homem grosso, um homem que não dá muita atenção. Você leu na revista Tititi. Então, quando você tem a intenção, quando você buscou o conselho para caminhar plenamente, para entender plenamente para que a sua vontade seja feita, dentro do conselho dessa vontade, você escolheu os conselheiros errados. Ou na sua memória tem só relacionamento falido. Então você entende que ter um relacionamento, que ser feliz, você precisa de um relacionamento conjugal. Precisando de um relacionamento conjugal, você conhece o relacionamento do seu pai, da sua avó e da sua tia. Todos os relacionamentos assim, bagaçados. O que você entende? Um relacionamento, ele é assim. Porque passou pelo meu sentido comum, pela minha imaginação, pelas minhas estimativas e foram guardadas na minha memória. Nós precisamos ser curados. O relacionamento não é, o padrão de relacionamento não é igual da minha tia, da minha avó e da minha mãe, que foi uma bagaceira. Um relacionamento conjugal, ele é... Percebe? Se você não tem conselhos, a sua vontade está bagunçada. Você começa a consentir coisas. Aí, digamos que seja mulher, aí viveu tudo isso, tem na memória a grosseria do marido. Então, ela vai consentir, ela vai sentir com essa grosseria e vai permitir que ela aconteça, para ela ser feliz. Ela não será feliz. Percebe, irmãos, o quanto nós precisamos de cura? Então nós precisamos, voltemos ao Senhor, olha para o Senhor. Todos os seus conceitos precisam estar limpos, purificados, sarados, em conformidade com a palavra de Deus. Aí você será feliz. Porque você irá eleger. Você vai fazer a eleição de padrões fantásticos, maravilhosos. Não segundo a sua mentalidade torta, doente, sangue e pus jorrando. Não é segundo isso. Não pode ser. Então, irmãos, abracemos os conceitos de Cristo, caminhamos conforme o Senhor quer que caminhemos. E aí você vai usar esses métodos santos, agradáveis a Deus, em detrimento dos seus. Viu aqui? Das grandes... Quão grandes trevas serão se os seus olhos forem trevas? Porque os olhos é a candeia da alma. O modo com que você enxerga as coisas é o modo que você absorve a luz. Mas se você enxerga de maneira preta, de maneira escura, você vai se preencher disso, vai ficar doente. Aí você vai no psicólogo, vai no psiquiatra, vai nessa turma toda e não vai adiantar nada. Sabe, irmãos, pessoas, mau professor, que já relacionaram com mau professor, não suporta matemática, não suporta português, sabe? Todo esse processo aconteceu, entrou na mente dela e agora a sua vontade está corrompida. Porque ela simplesmente não aceita que matemática é uma coisa boa, que português ou que geografia, enfim. Mas o problema estava onde? Numa experiência ruim que o mau professor trouxe e passando por todo esse crivo, penetrou a memória e agora rege a vida da pessoa de modo errado. Ela não será feliz. Pastor abusivo. Eu estava falando com o irmão esses dias, ele falando assim, olha, eu não vou na igreja porque eu chegar na igreja, o pastor começa a me colocar para fazer coisa e de repente eu tô dentro da igreja e eu não consigo sair, eu fico ali, faço coisa e sabe? Me falando isso. Por isso que eu não vou na igreja. Eu falo, olha, mas a igreja é diferente disso. Para essas igrejas que você foi são pastores abusivos, né? Isso está errado, não pode ser assim. O pastor deve te propor, te oferecer. Se Deus tocar você... Expliquei. Mas entende? O que você tem guardado na memória dele? Ele se justifica? É por isso mesmo? É porque ele não quer trabalhar? É porque foi abusivo? É porque... sabe? Ele não será feliz. E acabou. Enfim, nós podemos dar vários exemplos nesse sentido. Olha que coisa, para terminarmos.
A pessoa quer ser feliz e ela quer ir para a igreja. Nós vamos falar sobre isso, sobre liberdade, no domingo. A pessoa quer ir para a congregação, quer ir para a igreja. Mas ela já tem guardado na memória dela que a igreja é um ambiente opressor, é um ambiente que é um moedor de gente ali. É um ambiente que não vai te facultar conhecimento, mas vai simplesmente te obrigar a fazer coisas. Você vai fazer, senão você está na mão do diabo, está na unha do demônio e tal. Não é? Geralmente, 90% das igrejas ou mais estão assim, irmãos. Isso é muito sério. Então a pessoa ela vai para a igreja com essa bagagem na memória. Quando ela chega numa congregação que não é assim, ela pensa, não, isso aqui não é de Deus. Olha que coisa. E quando ela vai para aquele sistema esmagador, ela fala, é isso aqui. E ela será feliz? Não, porque dentro da sua vontade, dentro da sua eleição, ela elegeu de modo errado. E a sua vontade, a sua intenção não se concretizará de jeito nenhum. Tá bom? Tá bom não, né? Irmãos, cuidado com escola, cuidado com os ambientes de modo geral, porque os ambientes moldarão o modo como que você vê. E o ambiente você acha que está te favorecendo? Não, ele está te ferindo. Ele está criando memórias malucas e gerando feridas enormes em você. Isso é muito sério. Tá bom? Que Deus nos ajude. Obrigado pela paciência. E envie essa palavra a outras pessoas, gente. Sabe, nós somos absolutamente... É muito importante nós entendermos isso. Tá bom? Em nome de Jesus. Pai Santo, revele-se a nós, continue a revelar. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa memória seja limpa, não tenha dores, não tenha mácula, não tenha sujeira. Que a nossa vontade, Pai, seja perfeita, que nós nos voltemos ao Senhor para que a nossa vontade seja também limpa. Seja, em nome de Jesus, curada. Pai, somos totalmente dependentes do Senhor. Abençoa, Senhor, o restante dessa semana. Abençoa a nossa reunião de domingo. E que o Senhor seja glorificado em tudo, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe. Em té.